Eu acho assim, é muito complicado para mim e pro Vilela a gente falar sobre isso, né? Então eu gosto muito de ouvir vocês em relação a isso, porque a gente vai entendendo um lado que a gente nunca vai entender. Gera só revolta. A gente nunca vai compreender o que uma mulher pode sentir efetivamente, porque nós não somos mulheres. Agora, eu acho que o caso do Daniel Alves me chamou a atenção por um aspecto. O que aconteceu na Espanha nessa semana, para mim, pelo menos, foi uma das maiores vergonhas que pode acontecer. Por uma simples razão. Você, na Espanha, tem a precificação de um crime tão grave de violência contra a mulher que aconteceu. Ou seja, na Espanha, aí a gente às vezes olha para o Brasil e fala, esse país e não sei o que lá. Mas eu quero fazer uma comparação e aí talvez a delegada possa... Aí eu vou te decepcionar. Então, mas eu acho... Porque no Brasil ele estaria igual ao Prior. Não, mas... Respondendo em liberdade, sem fiança. Não, mas calma. Mas o que eu falo é em relação o crime no Brasil é inafiançável. Exatamente. Perfeito. Lá não? Lá não. Pois é. Então, não, mas aí esse que é o defeito. Esse que é o defeito do Brasil. Quando um crime é inafiançável, não quer dizer que ele não possa te dar a liberdade. Olha o problema do Brasil. Não é louco? Olha só, olha que louco. Se eu tenho um crime afiançável, você só vai sair dele se pagar a fiança. Quando o crime era inafiançável, qual é o entendimento do STF? O crime é inafiançável, contudo, a ausência de fiança não pode impedir a liberdade. Então, eu te libero sem fiança. Então, se você comete, por exemplo, uma embriaguez ao volante e ele comete um tráfico, você paga a fiança para sair. Você não paga. Mas, delegada, seria muito difícil uma liberação do Daniel Alves aqui no Brasil depois de toda essa repercussão, da forma como foi. Não, o ponto da repercussão, a gente sabe que a repercussão com certeza conta bastante. Num processo como esse. Mas assim, eu vou te dar o exemplo do Prior, que há uma repercussão. Qual que é o caso? Ele foi condenado também por violação. Isso. É um crime inafiançável por violação. Foi condenado. Ele tem o direito de recorrer em liberdade, que é a mesma coisa que está acontecendo com o Daniel. Mas não foge do que o Paulo está falando. Isso é só uma questão técnica. Entendi. Porque houve uma precificação. Lá na sentença. Não, na Espanha. Na sentença. Na Espanha você tem uma precificação muito clara. Ou seja, se você pagar isso daqui, óbvio que ele não foi condenado totalmente, não foi julgado ainda, certo? Vai ter todo o julgamento e tal. Ou seja, essa grana, de alguma forma, ela pode até ser devolvida. Né, no processo, se por um acaso ele for ser inocentado. Acho difícil, mas enfim, mas num julgamento, todas as possibilidades estão em aberto. É que esse dinheiro vira um cheque calção ali também, né? Então, o que acontece? Ele tem lá 1 milhão de euros. Então, digamos que no final de tudo, de transitado e julgado, o juiz vai dar dosimetria da pena. Digamos que ele seja condenado, vai ser de tantos anos, e aí você ainda vai ter que pagar para a vítima mais 400 mil euros, mais custas de não sei o que de advogado. Ele vai abater, e daquele 1 milhão ele vai receber um tanto de volta. Mas depois que tira todas as custas, ele recebe de volta. Sim. Porque realmente a fiança é para tentar impedir a liberdade. Não adianta, é uma obstacularização, sabe? Só que é o seguinte, por que foi dada a fiança? Afinal de contas, o que a gente deve se perguntar é por que ele estava preso preventivamente até agora, e agora, depois dessa sentença, o tribunal eram 3, 2 votaram a favor, 1 contra. Por que só agora? O que mudou no cenário antes da sentença e depois da sentença para eu liberá-lo? E foi exatamente a indenização, que foi ali considerada de uma forma vergonhosa dentro da sentença, fazendo com que a pena dele ficasse tão pequena que o prazo que ele já ficou preso, fazendo todas as contas, faria com que ele tivesse jus a essa liberdade. Eu queria falar um pouquinho de duas coisas distintas aqui para todo mundo que está nos acompanhando. A primeira é a seguinte: existe uma cultura no Brasil, e isso não é de agora, e essa cultura ela vem sendo regada em vários aspectos, né? No aspecto político, no aspecto jurídico, no aspecto institucional, há décadas, que é uma cultura de que aqui o negócio é mais brando. Aqui o negócio a impunidade aqui reina.
o brasileiro, ele nasce de alguma forma já com isso na cabeça, né? Eu me lembro do meu pai falando quando eu tinha 10 anos de idade, ele falava pra mim, pá, esse país aqui é o país da impunidade. Ele falava isso pra mim. Eu fui criado com essa coisa na minha cabeça. E ele estava certo, porque o Brasil, infelizmente, é o país da impunidade. E essa impunidade, de alguma forma, ela vem sendo regada na criação de várias pessoas. Então, por exemplo, o Robinho, se não me engano, ontem, saiu uma matéria na Folha de São Paulo, que conseguiu uma entrevista com alguns agentes penitenciários lá do Tremembé 2, e os agentes revelaram o seguinte, que o Robinho está com um sorriso daqui até aqui, lá na cadeia, leve, calmo, tranquilo e dizendo que muito provavelmente ele vai passar o domingo de Páscoa na casa dele ele e tal. Não vai, não. Não vai? Ele não vai. Mas existe um sentimento dentro dele, que é o sentimento que existe em muitos brasileiros, de que o crime aqui compensa. Esse sentimento, ele existe. E o Robinho não é o único. Existem vários outros casos que mostram claramente que o Brasil, ele soltou a mão em diversos casos. E se a gente analisar assim, nós estamos hoje numa nova era. Para mim, pelo menos, eu estou enxergando uma nova era. Mas é uma era que a gente precisa se atentar a algumas coisas. Então, por exemplo, a gente dá um total foco e olhar ao caso do Robinho e do Daniel Alves, naturalmente por eles serem muito famosos, naturalmente por ter uma repercussão internacional, mas me incomoda, para ser muito sincero com vocês, o silêncio que há, por exemplo, hoje no Brasil com os índices de feminicídio. Sim. Há um silêncio. E eles querem ocultar esses números. Há um silêncio. Mas assim, aí eu me questiono, assim, se em outros governos, por exemplo, haveria esse mesmo silêncio ou a coisa estaria gritante? E aqui eu não estou aqui para defender um lado ou outro. Existe o fato. O fato, ele é superior a qualquer ideologia política. O fato é, nós estamos alcançando os maiores índices de feminicídio dos últimos tempos. Onde está uma boa parte da imprensa em relação a isso? Onde estão os influenciadores que lutam pelos direitos das mulheres? Onde está essa galera? Onde está essa pauta? Porque é o seguinte, a gente falar do Robinho e do Daniel Alves, é claro que é importante, a gente tem que falar. Só que se nós estamos batendo recorde, a gente também tem que falar em relação a